Adonai, igreja. Glória a Deus. Quantos estão felizes aí na presença de Deus, na casa de oração? Dá uma glória a Deus, um aleluias. Amém? Eita, que os papéis estão voando, já não basta estar nervoso e o papel vai voando. Glória a Deus. Desde já eu agradeço essa rica oportunidade, né, de estar aqui trazendo uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, amém? Você também que está aí na sua residência, seja muito bem-vindo também. Abra o seu coração para receber o melhor de Deus, amém? Aqui é Márcio Brasil, trazendo uma palavra de Deus daqui para sua casa e daqui para sua vida, amém? Que você venha sair daqui carregado da presença do Eterno, que você venha sair daqui com um renovo de Deus, amém? Então, glória a Deus. Então, vamos aqui com uma palavra ministrada pela nossa diaconisa Kellen Cristina, amém? Que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aleluias. E lá em Mateus, diz assim, Mateus 6, 14, versículo 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E para fechar, lá em Mateus 5, 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Palma para o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Porque o poder do perdão, tudo tem a ver com como está o meu e o teu coração. Se tivermos um coração puro, um coração bondoso, um coração amoroso com o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele se agrada com isso. Ou seja, um dos frutos do Santo Espírito de Deus é o amor. Se tivermos o amor de Deus, vamos ter essa facilidade de também perdoar aquele que nos tem ofendido. E quando a gente perdoa as pessoas, perdoa aquele que nos magoou, né? É quebrado ali uma certa barreira, né, entre mim e a pessoa, porque quando a gente perdoa, também somos perdoados. Deus disse: se eu não perdoar o meu irmão, eu também não serei perdoado naquele grande dia. Por isso, a importância de eu perdoar o meu irmão Renilson, né? Perdoar o meu irmão, o evangelista Ronaldo, porque não adianta eu dizer que eu te perdoo e eu estar com o coração cheio de amargura. Isso nos traz coisas ruins para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, traz coisas malignas, e Satanás só quer um pezinho, só quer uma brecha para entrar e sair rasgando, sair devastando tudo na nossa casa, na nossa vida, principalmente na família. Aleluias. E eu tenho o tema principal que está lá em Gênesis. Peço você que abra a sua Bíblia, está lá em Gênesis, capítulo 50, do versículo 14 ao versículo 21. De quem vamos falar? De quem vamos ter esse exemplo, senão daquele que foi jogado ali na prisão, foi esmagado, foi tentado a sua vida, senão José do Egito. Vamos falar um pouco da perseverança desse homem, da fidelidade desse homem que ele teve com o Senhor, Deus o Todo-Poderoso. E olha o que diz lá em Gênesis capítulo 50, do versículo 14 em diante. Você que queira acompanhar, diz assim: depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que eles subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José:
Ó, teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim direis a José, perdoa, roga-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe as transgressões dos servos do Senhor, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Olha aqui o que aconteceu nessa passagem, aleluias, de Gênesis 50, versículo 14. Vemos aqui que o pai de José, Jacó, conhecido como Israel, aqui ele já falecido, aqui ele estava fazendo a sepultura do seu pai, né? E aqui, olha a preocupação dos seus irmãos. Se a gente for ver lá em Gênesis capítulo 37, a gente vê claramente a história do início da vida de José a partir dos seus 17 anos. Tudo o que aconteceu fala lá no capítulo 37 de Gênesis, desde quando ele contou o seu sonho, que Deus revelou a ele, e ele revelou a seus irmãos, e os próprios odiaram seus irmãos, porque a palavra de Deus diz que Jacó amava mais a José do que aos outros. Por que ele amava mais a José? Porque simplesmente ele era obediente e fiel tanto a Deus como a seu pai. E ele não gostava das transgressões dos outros irmãos que faziam coisas erradas. Ia lá com seu pai e dizia: olha, esse fez isso, esse fez aquilo, e aquele não fez o que o Senhor mandou. E ele, quem que vai gostar de menino rebelde? E por isso ele amava mais a José. E isso causava uma grande ira na vida desses irmãos dele. Chegou ao ponto de tentar matar José. Jogaram no calabouço, venderam como escravo, né? Mas interessante que em todo momento José nunca chegou e disse: eu não quero mais. Eu estou sofrendo tanto. O Senhor não está comigo. Não, pelo contrário. Quanto mais acontecia as coisas ruins aparentemente na sua vida, mais ele se fortalecia em Deus, mais ele se prostrava diante de Deus, mais ele era fiel ao Senhor. Interessante que quanto mais ele era fiel a esse Deus, mais Deus o abençoava. A palavra de Deus diz que ele foi vendido como escravo, e ali entre os escravos, ele era o mais bonito, o mais formoso, né? Tinha formosura, né? E ali, ele, por ter essa aparência formosa, ele foi ali para a casa, né? de Potifar, né? E ali ele foi como uma bênção de Deus ali, porque Potifar olhava para ele e dizia: esse homem é diferente. Tudo que ele toca, tudo que ele encosta a mão, prospera. Esse homem é diferente. Interessante que tudo que ele fazia, mesmo em prisão, porque a gente sabe que ele foi preso, em prisão, em todo canto, ele prosperava. Porque ele era diferente, era um adorador, era um servo verdadeiro do Senhor, era obediente. Ou seja, meu irmão e minha irmã, sempre vai ter, o nosso pastor fala, sempre vai ter a vitória, mas só tem vitória para aqueles que passam pela luta. Todos nós iremos passar por uma luta, todos nós iremos passar por uma dificuldade, uma peleja. O gigante vai ter que se levantar mesmo, mas é para mostrar a grandeza de Deus, a nossa fidelidade com esse Deus. A maravilha de Deus vai se manifestar através disso mesmo, da tempestade, né? Se você vê, aqui em cada situação, era na casa de José que acontecia os grandes problemas. Ele era tentado contra os seus próprios irmãos, não era ninguém lá de fora, era de dentro mesmo que queria ali matar, queria chegar ao ponto de vender o seu próprio irmão. Ou seja, não é ninguém lá da rua que vai a mim e te decepcionar, é o de casa, é a minha esposa, é o meu filho, né? Mas sabemos que não é a carne, mas o que está por trás da situação, que é as forças malignas usando aquelas pessoas. Interessante que os seus próprios irmãos que queriam matá-lo, tentaram
contra a sua própria vida foram os que venderam e ali enganaram o seu próprio pai, né? Dizendo que um urso tinha comido, tinha matado, tinha morrido. Fizeram lá um plano lá para tentar disfarçar a morte, né? Tentar fazer uma morte ali para José. Interessante que existe, isso não está escrito na Bíblia, mas a gente sabe que existe males, né, que vem para o bem. E tudo isso aconteceu na vida de José. Aconteceu, né, para que fosse manifestado a glória do poder de Deus. Interessante que Deus, eu acho tão maravilhoso e tão, como é que eu posso dizer, é uma coisa magnífica que Deus faz, que Ele trabalha através de situações para que venha acontecer a sua glória na minha e na tua vida. E interessante que tudo isso aconteceu, de ele ser preso, dele ser escorraçado, dele ser incriminado por coisa que não fez. Tudo isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta na vida desse vaso de honra, para que a glória de Deus fosse glorificada através da vida desse homem. Aleluia! E é isso que Deus quer na minha e na tua vida. Quando o inimigo se levantar, é de joelhos dobrados que vamos vencer as lutas, que vamos vencer essa batalha espiritual, principalmente em momento de qualicamp, que o inimigo não está nada alegre com essa situação. Ele vai usar os de casa para tentar nos impedir, para tirar a nossa atenção, tirar nós do foco, mas não vai conseguir, porque assim como José temos que perseverar e acreditar, porque Deus vai fazer um sobrenatural naquele lugar, através do jejum, através da nossa busca, através da nossa fé, fidelidade e perseverança. Eu creio que ali naquele lugar, cego vai enxergar, coxo vai se levantar, porque eu creio no poder e a glória de Deus. O mesmo Deus que cuidou de José é o mesmo Deus de agora. Ele é onisciente, é onipresente, onipotente. Só Ele tem esse poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele que cuidou de José lá no calabouço. Ele que cuidou de José ali quando estava aparentemente enfraquecido, porque ele se fortalecia na força do poder de Deus. Porque se fosse na força do seu braço, ele não conseguiria dar um passo à frente. Mas Deus é que fortaleceu, e é Deus que me fortalece e te fortalece. Aleluia! Eu não sei o que tem acontecido na tua casa, eu não sei como está a tua situação familiar. A tua situação familiar pode mudar hoje através do teu joelho e a tua fidelidade com esse Deus. Aleluia! E a minha esposa, ela estava uma luta severa, tentando me trazer de volta para a presença do Senhor. Mas eu passei um ano desviado da fé, um ano longe da presença de Deus. E foi o momento que Deus levantou o seu irmão de sangue ali para passar um ano na presença de Deus, para estar ajudando a minha esposa. Ou seja, a minha esposa nunca ficou sozinha. Deus sempre colocou alguém para cuidar da minha esposa. E quando ela falou, Deus, eu não consigo mais, Deus, até aqui eu não aguento, agora é com o Senhor. E o Senhor falou, agora é comigo. E quando Deus falou, agora é comigo, ela me encostou na parede. Ei, eu tive como é que eu posso dizer? Um livre-arbítrio de escolher o lugar que eu queria ir. A porta aberta ou a porta estreita? Eu escolhi a estreita. Eu escolhi voltar para a presença de Deus, porque eu sabia o caminho que eu estava indo, mesmo lá no mundo. Quando eu voltei, meu irmão, aí sim, eu tive uma verdadeira experiência com o Senhor. Aleluia! Porque ela estava orando por mim, mas ela eu acho que nem ela não imaginava que eu iria voltar a presença do Eterno. Mas eu voltei pela honra e glória do Senhor e também pela infinita misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos nessa terra. Aleluia! E olha o que aconteceu com os irmãos daquele servo do Altíssimo. Todos, um a um,
com exceção a Benjamim, todos que queriam matá-lo, puderam contemplar a grande glória de Deus através daquele homem, daquele vaso que foi José. Eles viram aquele homem ali que aos 17 anos era só falar para eles, era só isso e aquilo, mas eles viram que o que ele dizia se cumpriu na vida daquele agora então homem governador do Egito pela sua obediência. Interessante que a gente, nenhuma parte da Bíblia aparece José fazendo profetagem, fazendo anúncio de que ia ser um governador, pelo contrário, que nem tinha cargo de governo naquele tempo. Olha o que aconteceu, chamaram várias pessoas de autoridade ali naquele momento para mostrar o solucionador daquela época, porque ninguém sabia, todo mundo estava preocupado que ia ter 7 anos de fome, ia ter muita pobreza, e Deus, com a sua grandeza e sabedoria que deu a José, quem que eu vou botar na frente dessa missão? Quem? O próprio José. Não tem um cargo, mas a partir de hoje você vai ser o governador. Abaixo do faraó, quem mandar é José, governador do Egito. Interessante que nesse ano, antes de ter, já estava no tempo das 7 anos de fome, né? Já tinha passado 2 anos. Foi o tempo que os irmãos, até então, que tinham dado sumiço nele, foram atrás de alimento, né? Para trazer para sua casa. E quem estava lá controlando toda a alimentação? Simplesmente o governador do Egito. E eles não reconheceram aquele homem, porque ele tinha uma formosura, já estava todo pintado, com coisa de faraó, tudo desenhado como um egípcio, né? E ali, José, quando bate o olho nos seus irmãos, ele sente algo diferente ali, ele sente algo sobrenatural. Interessante, meu irmão, interessante, evangelista Neila, que ele poderia, naquele momento, com aquele poder que ele tinha, né, matar todos os seus irmãos. Ali ele teve a chance ali de esganar e dizer: agora sim, agora é minha vez, vocês vão ver, vocês me mataram, agora eu vou matar vocês. Agora vem de um por um que eu vou dar uma voadeira do Van Damme. Foi isso que ele fez? Interessante, meus irmãos, que ele fez tudo que um homem normal poderia fazer. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, né, que as coisas do Espírito é loucura para o homem normal que não enxerga as coisas do Espírito, né? E ele, em Espírito, ele se comoveu de compaixão dos seus próprios irmãos, que ali até então queriam matá-lo, mas ele fez uma prova com eles, né, para saber se tinham mudado o seu coração, e fez um teste. Fez uma situação lá de um roubo, e só iriam voltar a tantos, e queria também que trouxesse o mais novo. Se eles trouxessem o mais novo, né, porque não teriam mudado o coração. Interessante, quando ele fala isso, meu apóstolo, o mais velho, né, se fala: não, pelo amor de Deus, o mais novo não, porque já matamos um, e agora, se eu trouxer o mais novo, o meu pai vai morrer. Aí foi aí que ele viu que o Jacó estava vivo. E ele não se aguentou, meu irmão e minha irmã, ele não se aguentou de tanta alegria naquele momento, porque ele saberia que iria encontrar tanto o irmão mais novo, como também o seu pai. A gente vê claramente, meus amados irmãos, que o perdão, ele já começou aí, quando ele bateu a cara nos seus irmãos. Só aí já rolou o perdão, né? A gente leu aqui a passagem de 50, versículo 14, que depois do sepultamento de seu pai, né, a preocupação dos seus irmãos. Interessante que mesmo eles estando junto ali, ele chama toda a parentela, toda a família para estar ali junto com eles, né? Eles sentem uma certa preocupação. E agora? Nosso pai faleceu. E agora? Ele vai querer descontar tudo em nós. Ele vai descontar tudo o que aconteceu. Interessante que, mesmo no primeiro instante que eles se viram,
Eles acharam que ele tinha perdoado assim do momentâneo, só da boca para fora. Mas não, foi de coração, foi de corpo e alma, aquele perdão que ele deu para os seus irmãos, né? E aqui, meu irmão e minha irmã, a gente vê a importância do perdão, porque ele fala: epa, peraí, nosso pai morreu e agora está nós aqui. Eu já perdoei vocês. Interessante que ele, além de perdoar os seus irmãos, ele consola os seus irmãos. Interessante, meus amados irmãos, porque é muito difícil, né, um ser humano perdoar pessoas que nos magoaram, pessoas que nos apunhalaram pelas costas, né? E a gente vê também situações de pessoas que largam a sua fé, param de servir ao Senhor por coisas tão banais, né? Por coisa tão simples. É porque o irmão olhou de cara feia, né? É porque o irmão falou algo que não foi verdade, mas é coisa simples. Eu tenho perguntado de pessoas desviadas do meu trabalho, pessoas que eu sei que serviram ao Senhor. Eu pergunto por que a pessoa se desviou. E eu fico tão assim impressionado com a situação que a pessoa saiu. Até mesmo eu, a situação que eu saí também da presença do Senhor foi coisa banal. A minha foi assim: vem um pregador de fora, grande vaso usado por Deus, e ali eu estava crendo que ele iria ser usado para curar a minha esposa, e orava, clamava, gritava, saltitava, pulava, e não curou minha esposa. Ali eu fiquei triste, fiquei entristecido, isso no meu início da minha caminhada, e ali eu fui entristecendo, fui enfraquecendo na fé, e chegou o ponto que eu pulei fora, né? Mas depois, quando eu voltei, eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, se o Senhor cura a minha esposa naquele momento ali, eu iria ser o quê? Um crente mimado, porque se o Senhor não curasse toda hora, como é que eu não estaria? Ou seja, Deus estava trabalhando na minha vida para que eu não fosse sempre um menino, como Paulo diz, mas que eu fosse crescer na fé em Cristo Jesus. Ele nos prepara, porque se Ele nos curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Amém? Então temos que servir a esse Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Grandioso, poderoso, rico em glória, aleluias. Esse que cuidou de José, o Deus de glória que cuidou de todos os detalhes na vida de José, é o mesmo Deus que quer fazer algo sobrenatural na minha e na tua vida. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar, aleluias. Ele quer nos levantar, Ele quer que nós se posicionamos assim como José creu nesse Deus. Ele quer que também tenhamos essa fé em Cristo, para que venha acontecer a mudança de Deus também na tua vida. Saiba de uma coisa, que quando você busca o reino do céu e sua justiça, as demais coisas são só acrescentadas na minha e na tua vida, seja na saúde, seja na família, seja na situação financeira. Veja a situação financeira de José, que se fosse no tempo do real, eu iria dizer que ele não teria nem 50 centavos na carteira, né? Mas ele estava crendo que ele é filho do Deus rico em poder e glória, dono do ouro e da prata, e foi Deus que colocou, não foi José que se colocou no trono, foi Deus que pegou e cuidou do homem ali, José, para que fosse tremendo o poder de Deus. E olha o que aconteceu na vida dos irmãos de José. Eles puderam ter a chance também de se arrepender. O mesmo que condenaram José foi o mesmo que se dobraram diante dele. Olha o poder do perdão. Eu estava de um outro lado e agora eu estou do lado da minha esposa. Eu estava em outras horas, outros tempos, no barzinho, dançando um forró, pegando uma, pegando outra, nessa vergonhice, doido para ser ceifado, como diz ali a nossa diaconisa, um amostradinho,
né? Mas Deus tinha plano na minha vida. Deus tem plano na vida do seu esposo. Deus tem plano na vida da tua esposa. Você não pode desistir dos planos de Deus, pelo qual Ele tem feito na nossa vida. Apenas temos que declarar as bênçãos sem medida da nossa vida e prosseguir firme e forte na presença do Eterno, porque através de nossa vida, através de nossa perseverança e fidelidade. Interessante que os irmãos dele falam que o Senhor vai condenar nós. Ele fala, e eu sou por acaso Deus para condenar? Eu sou Deus para condená-lo? Ou seja, interessante, entenda uma coisa, José sempre teve princípios, e ele levou isso para a sua vida toda, princípios. E isso é muito importante na nossa vida, na vida do cristão e na vida também até do mundano também. Se ele tem um princípio dos seus pais, ele vai prosseguir longe, né? A própria palavra de Deus diz, né? Se formos obedientes, né, a nossos pais, a nossa vida é prolongada. E esse princípio que foi muito importante, acorda, evangelista, não durma. É muito importante termos princípios bíblicos na nossa vida. Sermos obedientes aos nossos líderes, sermos obedientes aos nossos pais, ser fiel e verdadeiro para com todos. Vou falar. Eu lembro que o seu Madruga, né? Falou pro Chaves, o Chaves estava doido para dar uma chapuletada no Kiko, né? E disse que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, aí deu um conselho pro Chaves. Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma, envenena. Né? É engraçado, né? Mas tem muito, né? Mas tem muito sentido, né? Aí eu estava pensando, meu Deus, é engraçado, mas faz sentido, porque quando a gente enche o nosso coração de coisa ruim, de amargura, né? A gente se torna uma pessoa amarga, né? A gente se torna praticamente uma pessoa insuportável, né? Ninguém quer ficar perto daquela pessoa, porque só de olhar para a cara dela já dá um certo, né? Ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Mas quando a gente pede a presença de Deus, a gente pede o fruto do Espírito de Deus sobre nossas vidas, temos que ter um coração de Deus, a gente pede a sabedoria de Deus. O que eu vou fazer na situação que eu estou? O que Jesus faria nessa situação? Ou seja, a gente pede sabedoria, discernimento de Deus para cada situação na nossa vida, porque a palavra de Deus é uma bússola, né? É um caminho de vida, né? E Jesus disse que temos que ser sal e luz dessa terra. Temos que fazer a diferença. Assim como José foi a diferença. José foi a luz de Deus aqui nessa terra. E é isso que Deus quer de mim e quer de você. Que viemos fazer a diferença na nossa casa. É através da minha e da tua vida que todos os nossos vão vir para a presença de Deus, através do nosso testemunho de vida, através da nossa perseverança e a nossa fidelidade, porque eu vi a grandeza de Deus na vida da minha esposa. Aleluias! Não foi preciso minha esposa amarrar uma corda na minha perna e me arrastar para a presença do Eterno, mas foi preciso ela entregar nas mãos do Senhor. Aleluias! Não, eu fiz tanta coisa errada no nosso relacionamento, né? Mas, obrigado, Senhor, por me conceder essa linda esposa, né? Que me perdoou, porque se Deus, que é Deus, nos perdoou entregando o seu filho na cruz, que agora está vazia, né? Jesus vive e reina, né? Em nossa vida. Também eu tenho esse dever de perdoar
Assim como ela me perdoou de todos os meus erros, todos os meus pecados, Jesus também nos perdoou. Perdoe seu irmão. A gente precisa, a gente necessita de perdão na nossa vida, principalmente nos nossos, na nossa parentela. Porque Satanás, ele inverte pesado na nossa casa, no casamento. Como o nosso apóstolo tem falado agora há pouco, que vai fazer esse estudo a respeito do casamento, Satanás, ele inverte mesmo, pesado. Aí você diz, agora é só uma rajada de glória misturada com aleluia no seu casamento? Meu irmão, enquanto a gente estiver nessa terra aqui, vai ter luta e peleja, né? A gente tem o nosso arranca-rabo de vez em quando, mas também é só de vez em quando. É mais amor do que... Glória a Deus. Então é assim, meu amado irmão. Temos que sempre, constantemente, ter esse coração perdoador, um coração galardoador, né, de Deus sobre a nossa vida, para que venhamos ter essa misericórdia que Deus tem sobre mim e sobre você também, né? A gente dá escolha para a pessoa, aí é ela e Deus. A gente faz a nossa parte, a gente perdoa, né? A gente abre o nosso coração, a gente faz a nossa parte. Mas se a pessoa não quiser aceitar o perdão, é ela e Deus. Naquele grande dia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, né? Diz que Jesus, ele vai ser o juiz. Hoje, ele é o advogado. O único julgador vai ser o Jesus, naquele grande dia. Ele vai nos julgar pelos nossos atos. Hoje é dia de nós simplesmente perdoar, para sermos perdoados. E esse é o poder do perdão, porque quando acontece perdão, você vê uma mochila de 45 quilos saindo da sua costa. Mas eu não fiz nada para aquela pessoa, por que eu vou pedir perdão? É essa que é a barreira, meu irmão, minha irmã. Eu não fiz nada, mas eu vou pedir perdão assim mesmo. Você vê, você se sente uma pena, não pena da pessoa, mas uma pena mesmo, de leve, né? A situação, você sente assim uma grandeza de Deus, você sente a maravilha de Deus transbordando na tua vida, porque você tira aquele peso da sua mente, da sua cabeça, você sente que Deus está ali, você sente que Deus está trabalhando. E quando acontece o perdão, meu irmão, aí você chega e começa a contar para todo mundo o que aconteceu, de maravilha. Aconteceu o perdão. Aquela pessoa agora é diferente. Vou contar uma situação rapidamente aqui. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui no Colônia Terra Nova, né, eu tinha o costume de falar o que vinha na cabeça, vinha na mente, né? E muitas das pessoas, eu era uma dessas pessoas que dizia, eu vou falar a verdade, eu vou falar só a verdade. E eu tinha esse grande problema de querer falar a verdade, e assim, a palavra de Deus diz que a gente tem uma boca, né, e 2 orelhas, né? Então a boca é para falar menos e 2 orelhas que é para ouvir mais, né? Então é assim, e eu tinha esse problema de falar até o que não devia. E assim eu causei certa desavença, né? E eu não tinha o costume de pedir perdão, de me desculpar, né? Porque eu achava que eu estava falando a verdade. Meu irmão, isso não é verdade. Não é o que vem na tua mente, não é o que vem. A única verdade que a gente conhece é a santa palavra de Deus, que não muda, né? Até o próprio Senhor diz através da santa palavra que aquele que tira um pingo do i, né, já está lá no caldeirão, né? E quando eu comecei a falar, achava que estava falando, né? Fui exortado, recebi a exortação, né? Porque eu aprendi uma coisa, que quando a gente obedece e respeita a autoridade, né, que está sobre nós, né, a gente também está sendo obediente. E eu preferi ser obediente, porque é melhor obedecer do que sacrificar.
Né? E assim, eu tinha falado algo para a nossa pastora Terezinha, olha, tá bem? Meu Deus. Eu tinha falado algo para a nossa pastora Terezinha, né? O Nef, né? Que depois eu fiquei pensando e depois eu levei um ralho, né? E eu vi que eu falei besteira, né? Cheguei com a nossa pastora, né? Através também da vida da nossa líder, cadê? Está aqui na Alana, né? Que ali teve também grande parte, né, dessa situação. E não ficou uma coisa legal. E ali eu cheguei com a nossa pastora, né? Pedi perdão pelo que eu falei, né? Pedi perdão do Nef Galardão, pedi perdão perante a igreja, que eu não tinha esse costume. Mas depois que eu fiz isso, meu irmão e minha irmã, eu senti um grande peso. E conversei também com o Senhor. Senhor, não deixa eu passar esse mico de novo. Não deixa eu passar essa vergonha. Eu não quero fazer mais isso. Eu quero falar a tua palavra, que é viva e eficaz sobre a nossa vida. Se for para exortar, mas em cima da tua palavra. Se for para edificar, mas sempre na tua santa palavra, Senhor. Aleluias. E assim a gente sabe que João, Pedro, até o próprio João, que é o profeta do amor, né, que mandou tacar fogo, manda fogo aí, Senhor. Quem não quer, né, não quiseram deixar Jesus entrar na cidade, manda, Senhor, fogo. Aí Jesus, calma, João, eu não vim para matar ninguém, né? Pelo contrário, eu vim salvar, né, minhas ovelhas perdidas, né? E Pedro saiu logo decepando a orelha lá do mal, né? Então é assim, meu irmão e minha irmã. Quando a gente pede perdão, a gente sente uma certa grandeza de Deus, a gente sente um alívio no nosso coração. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei o que tem passado na tua casa, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que te cuida. Lá em Isaías 40 ele fala: não te espante, não te assuste, porque eu cuido de ti, eu te cuido com a minha destra, né? Eu te guardo, né? Então é Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos livra, assim como Ele cuidou de todos os detalhes na vida de José, Ele cuida de mim e cuida de você. Saiba de uma coisa, você não precisa, né, tá se humilhando para as pessoas. Você precisa estar se humilhando nos pés do Senhor. Aí sim, Ele te abençoa através das pessoas. Ele não usou uma jumentinha para falar lá com o Balaão. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Mas quando a gente é fiel mesmo a esse Deus, Ele está todo o tempo cuidando da gente. Ele nos traz até mesmo quando não tem nada no celeiro, quando não tem nada na geladeira. Chega um irmão lá, vou comprar uma pizza aí, bora lá. Tem um churrasco aqui, bora, vem. Olha que eu estou falando de coisa material. E quando é um sobrenatural, como o nosso apóstolo decretou ali no Nef Galardão, ei, vai subir uma congregação, meu Deus, chega a me arrepiar todinho. Jesus, não, calma aí, meu apóstolo, segura aí. Glória a Deus. Então é assim, meu amado irmão, a gente tem que ser fiel a Deus. Confiar nele, porque José confiou verdadeiramente de todo o coração e alma. Ele não tinha irmão, o único que amava ele era 2 pessoas só, daquele monte de gente na casa dele. Só o mais novinho, Benjamim, e o seu pai. Saiba, Jesus disse que vamos ser odiados por amor de seu nome. Vamos ser escorraçados. Vamos ser mortos por amor de Jesus. Ele pagou um alto preço ali na cruz. Por mim e por você. Para quê? Para a gente ter um coração amargo? Temos que, pelo contrário, temos que ser grato por todos os feitos que Deus faz sobre mim e sobre você, cuidando de mim, cuidando de você, cuidando da sua família. Aí você diz, eu sou separado, eu sou separada, mas você é junto do Senhor. É Deus que cuida de você.
É Deus que te guarda. É Deus que te sustenta. Somente Ele. Olha lá Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Temos que andar com essa fé firme e inabalável em Cristo Jesus, para que venha se cumprir os planos de Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Então, eu tinha feito um esboço aqui, mas não falei quase nada do esboço. Glória a Deus. Amém. Convido você a ficar de pé. Amém. Eu pergunto de você, igreja. Quem é a igreja? Nós que congregamos, estamos juntos, participando, louvando, agradando o coração de Deus. Eu pergunto a você. Eu congrego, mas eu estou meio apertado com um irmão lá do lado de casa, ele fez algo, eu não gostei. Eu me estressei. Sabe de uma coisa? Jesus, ele se estressou também. Por que ele se estressou? Porque estavam vendendo lá na frente da igreja. Ele saiu sapecando, dando bicuda aí. Vender aqui não. Mas também ele disse: ireis, mas não pequeis. Foi? Ou seja, todo dia, meu amado irmão, todo dia é uma luta travada. Todo dia o inimigo se levanta. Lembra daquele louvor que o Thales cantava? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado vem, vai lá na tua porta. E é uma bandeja linda e maravilhosa, que no final é de amargura. Todo dia o pecado vem bater na porta do teu coração. Se você der uma brechinha, ele sai rasgando tudo. Se você se estressou com alguém, se você falou algo que não devia, está sentindo um peso na consciência, eu convido você a vir aqui à frente para a gente estar orando pela tua vida.